Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. As fraudes são o tema de hoje. Vamos descobrir como reconhecê-las e o que fazer antes e depois da fraude. Promessas de ganhos muito exorbitantes, muito rápidos e normalmente dados como garantidos. Portanto, isto vai ganhar garantidamente. Isso são sinais vermelhos. Portanto, nós devemos de ter muito cientes os sinais de alerta, porque às vezes até pessoas que nós conhecemos podem já ter investido e ainda não terem descoberto que também... Estão a ser burladas. Exatamente. Portanto, eu acho que é presumir que pode vir de qualquer lado, até porque lá está, esta digitalização não demonstra sinais de abrandar e certamente isto vai evoluir cada vez mais. Olá, hoje connosco temos a Marisa Coelho, Olá, especialista Filipa. na área de investimento da DEC Proteste e lidas diariamente com as questões dos consumidores e dos investidores. Sim. A área dos investimentos dir-se-ia à partida que seria uma área segura, mas nada mais longe do que a verdade, certo? Sobretudo quando pensamos em criptomoedas. Por exemplo, e focaste logo num exemplo fantástico. Efetivamente, nunca foi tão seguro investir. Portanto, a nível de regulamentação, de supervisão, hoje em dia está tudo muito mais avançado e realmente existem vários mecanismos para proteger os investidores. No entanto, todos sabemos, vimos a atravessar desde há algum tempo e não demonstra sinais de abrandar uma transformação digital muito grande. E, portanto, toda esta digitalização traz novos desafios. As criptomoedas, nomeadamente a mais conhecida que é Bitcoin, é realmente o pináculo deste boom do digital no investimento, não é? E realmente, há realmente muitos mecanismos de proteção, mas estão a aparecer novas realidades e com essas novas realidades várias fraudes. E quais são as fraudes mais comuns? São mesmo as que estão relacionadas com criptomoedas ou há mais... As relacionadas com criptomoedas são muito chamativas porque todos nós temos assistido ao longo dos anos sucessivos picos máximos históricos de criptomoeda que são muito noticiados, quer pelos mídia, quer nas redes sociais e, portanto, é um Há assunto... também muitos influencers a falar delas, não é? Exatamente. Portanto, é um assunto que é transversal e é falado em todo lado. O que é que acontece? As pessoas realmente... É uma realidade. Ela tem picos, ela atinge valores enormes e, portanto, vai-se trabalhar com um cenário que não é necessariamente uma mentira, portanto, há uma valorização e a pessoa sabe, por meios credíveis, que essa valorização existe e depois por aí vem o chamariz, portanto, pela situação de investir, aproveitar a oportunidade e multiplicar de forma muito rápida e sem riscos, que é real, não é? As suas poupanças através do investimento, neste caso a Bitcoin, que é a mais popular das criptomoedas. Também há outros, não é fraude única na área de investimento. Eu recordo, por exemplo, no caso dos CFDs, e aí já é diferente, portanto são os instrumentos financeiros já bastante complexos, entre 74% a 89% dos investidores não profissionais perdem dinheiro ao investir neste tipo de produtos e normalmente aqui as burlas são um bocadinho diferentes, portanto não quer dizer que não haja um investimento em si, quer dizer que as pessoas não compreendem de todo aquilo em que estão a investir e o altíssimo risco associado. E, portanto, aquilo que vendem é quer investir numa ação e normalmente é através de uma ação que esteja muito em voga, portanto, uma Amazon, eu recordo nós temos também a ação do CTT, etc. Portanto, estamos a falar em empresas que as pessoas conhecem bem, não é? Exatamente, e que estão podem familiarizadas estar a passar com elas por períodos de elevada valorização e, portanto, mais uma vez, para aferir alguma credibilidade. Portanto, aproveite também e ganhe também com esta situação. Nesses casos, as pessoas nem percebem, são produtos realmente complexos, com risco elevadíssimo e que nem sequer estão a investir no ativo, estão apenas a especular no preço. Sobre um comportamento, não é? E a esmagadora maioria, como nos diz todas as estatísticas e o regulador, acaba realmente com perda. E que sinais é que tu achas que sinais de alerta é que devemos estar atentos? Quais são assim os mais prementes? Desde logo, o primeiro mais evidente é um contacto não solicitado. Portanto, se eu recebo um contacto via um Messenger, via WhatsApp, via Telegram também, via e-mail, seja o que for, se eu recebo um contacto não solicitado e alguém me aborda, eu devo logo desconfiar, porque não foi um contacto solicitado por mim, porque eu não sei como é que obtiveram os meus dados e sabemos que há uma proliferação de burlas de todos os tipos através desses meios. A segunda é pela característica, portanto, quando estamos a falar de rendimentos muito rápidos, imagina, Filipa, se disserem
coloca 250 euros, porque normalmente a porta de entrada é relativamente acessível. Colocas 250 euros e depois vais à suposta plataforma ao fim de uns dias e de repente já tens 9.000 euros. Como é que a pessoa se sente? Sente-se impelida a colocar mais. A pôr mais. Exatamente. Portanto, promessas de ganhos muito exorbitantes, muito rápidos e normalmente dados como garantidos. Portanto, isto vai ganhar garantidamente. Isso são sinais vermelhos. E eu acrescentaria a pressão. Normalmente são decisões, não perca o momento. O imediato, não é? Esta oportunidade pode não lhe aparecer uma segunda vez, os outros o dão a ganhar, não deixe de ganhar também. Porque ao fim e ao cabo, sabem que se a pessoa tiver tempo para pensar, para se informar, falar com um amigo, com um familiar, vai racionalizar mais, contactar a DEC Proteste, vão dizer, olha, cuidado, essa situação é muito perigosa, não avance. Portanto, sim, há esta questão da imediatez, não é? Sim, da urgência, a oportunidade que lhe pode fugir a qualquer momento e um barco não passa duas vezes. Portanto, ou apanha agora o barco ou perde para sempre e as pessoas acabam, muitas vezes, infelizmente, por se precipitar e investir. E dirias que as redes sociais são agora o grande microcosmos, digamos assim, das burlas, ou os meios estão tão diversificados que podem vir de qualquer lado? Estão diversificados, eu acho que podem vir de qualquer lado e eu acho que é mais seguro até se assumirmos que podem vir de qualquer lado. Às vezes até pode vir, e acontece, não até falava com o meu colega sobre isso, às vezes até a recomendação de uma pessoa amiga ou familiar que também já foi... que não sabe ainda que está numa fraude, mas que também já investiu numa fraude e que até diz, olha, estou a investir e estou a ganhar. Portanto, nós devemos de ter muito cientes os sinais de alerta, porque às vezes até pessoas que nós conhecemos podem já ter investido e ainda não terem descoberto que também... Estão a ser burladas. Exatamente. Portanto, eu acho que é presumir que pode vir de qualquer lado, até porque lá está, esta digitalização não demonstra sinais de abrandar e certamente isto vai evoluir cada vez mais. Claro. Há bocado falavas de produtos como os CFDs, não é? Produtos complexos, estamos a falar das criptomoedas, se calhar há outros produtos de investimento com maior risco que são usados nas burlas, mas perguntava-te pelo lado oposto, por exemplo, depósitos a prazo ou certificados de aforro, também são produtos que são... Felizmente, e porque são produtos tão populares, e quando falamos dos certificados de aforro, que são um produto de dívida pública, que os pequenos aforradores tanto apreciam, ainda bem que, felizmente, que tenhamos conhecimento, não são ainda alvo, se calhar porque também as pessoas já os conhecem. Se calhar nem sequer devíamos estar a dizer isto para não dar ideias a ninguém. Exatamente, mas felizmente não, mas lá está, nós sabemos perfeitamente os certificados, é o IGCP que tutela, são comercializados através do CTT ou diretamente mesmo do próprio IGCP, e portanto os depósitos podemos sempre verificar quer no Banco de Portugal, quer no Fundo de Garantia de Depósitos e portanto é sempre tentar obter informação e quando não souberem onde localizar essa informação, nós também estamos cá ao alcance de uma chamada, ao alcance de um e-mail, para dizer, olha, quero verificar isto, procura aqui, procura ali. Portanto, a pessoa não se precipitar, não há oportunidades assim tão boas que desapareçam. E eu estava a pensar, e exatamente porque são produtos tão populares entre os portugueses, se calhar os portugueses também são mais conhecedores das características destes produtos e sabem que não vão ter rentabilidades de 20% ou de 30% Exatamente. como nos outros, não é? É mais difícil vender aquela retórica da oportunidade espetacular de uma rentabilidade elevadíssima. Faz todo o sentido. E quanto a alvos, digamos assim, há alvos mais fáceis, há um perfil que está mais sujeito a ser alvo de fraude, de burla? Consegues tipificar de alguma forma? É difícil, pronto, porque há umas mais sofisticadas do que outras, portanto, há umas muito básicas com mensagens do WhatsApp e que, portanto, efetivamente, e aí às vezes alguma info-exclusão e alguma ingenuidade de quem é contactado pode ajudar a ser alvo, mas depois temos plataformas todas montadas. E repara, quando falamos no caso dos CFDs, às vezes estamos a falar de plataformas registadas noutros países. A questão aqui é que as pessoas não sabem no que é que estão a pôr o dinheiro e não percebem o risco imenso que estão a correr. E dizem, a ação de X valorizou não sei quantos % no último ano, números enormes, que normalmente até são verdade, e a pessoa acha que vai investir na ação e que vai valorizar. Portanto, é preciso ter muito cuidado e a pessoa informar-se muito bem. E aqui eu diria que, respondendo à tua pergunta, todos são potencialmente um alvo e, portanto, nenhum de nós deve sentir que eu sou informado, eu sou uma pessoa que, em termos digitais, sou fluente. Eu acho que nunca devemos ficar 100% confortáveis nisso porque isto está sempre a evoluir e a tendência é que cada vez
evolua também mais como tudo o resto e ficar sempre mais sofisticado. E digamos, o que é que acontece à pessoa que é defraudada? Como é que se espoleta, digamos, esta confiança no sistema? Qual é que é a técnica de sedução maior que tu vês acontecer? Acho que é um bocadinho quase que uma chantagem emocional. Portanto, é a promessa, é a grande oportunidade, é pegarem, lá está, em factos reais e misturarem tudo. Misturar, exatamente, portanto, porque a pessoa viu nas notícias que a Bitcoin ultrapassou os $100.000. Aquela pessoa não está a dizer uma mentira. E, portanto, pegam em verdades para dar a volta às pessoas. E depois é um bocadinho aquela manipulação, diria, psicológica, não é? Que vai até ao fim de quando a pessoa já quer levantar o dinheiro e vê obstáculos, depois aparece, tem que pagar um imposto que nós temos que reter, tem que pagar uma comissão de transferência, portanto aquilo depois não vai tendo, a pessoa há ali todo um jogo emocional, não é? Porque a pessoa vê o dinheiro, aquele montante que acumulou exorbitante, conta um pouco, de repente multiplicou-se quase por magia. E a pessoa às vezes acaba até por avançar com quantias para receber a transferência, porque precisam de reter imposto, e portanto é muito este jogo emocional, aquele medo de perder a oportunidade, claro. ou até de encarar a dada altura que se calhar perdeu mesmo o dinheiro. Pode haver um momento de negação. Complicadas. Há momentos de negação, sentes quando falas com Há momentos de negação e é muito difícil também para nós que naturalmente empatizamos com as pessoas. E lá está, há que empatizar, nenhum de nós está acima e algumas podem parecer realmente mais simples e mais facilmente evitáveis, mas quer dizer, elas ocorrem e tem que se tentar realmente disseminar muita informação para evitar, porque são muitas pessoas a cair nestas armadilhas. E a maioria dos contactos que a DEC Proteste recebe são pessoas que, estão perante uma burla e desconfiam e vêm junto da DEC Proteste tentar aferir a credibilidade ou não daquele contacto, ou são sobretudo pessoas que já estão burladas e precisam tentar perceber se conseguem reverter a situação de alguma forma? As duas. E ainda temos uma terceira. Às vezes há pessoas que nos contactam antes. Okay? Há pessoas que desconfiam, veem os tais sinais de alerta, não investem dinheiro nenhum e ligam para nós ou escrevem-nos ou remetem-nos o que receberam ou o que viram ou prints dos sites, de mensagens, etc. E, portanto, antes de investirem algum dinheiro, falam connosco e muitas vezes, felizmente, ainda se consegue evitar que a pessoa entregue dinheiro. Depois temos aquela fase da desconfiança, costuma-se dizer quando a esmola é demais, não é? E a pessoa de repente diz assim, será? Normalmente depois estão a pedir mais dinheiro e a pessoa já investiu um dinheiro, já viu uma valorização enorme e a tentação é pôr mais, porque se aquela quantia multiplicou daquela maneira, então eu vou ali às minhas poupanças e vou aproveitar. E aí normalmente a meio deste processo as pessoas sentem ali algum sexto sentido que lhes diz que a situação é dúbia e ligam-nos. E depois temos o pior, que é mesmo quando as pessoas já estão no fim e já estão mesmo um pouco desesperadas, já perceberam que foram burladas e querem saber como reverter. E reverter é praticamente impossível, se não impossível, não é? É muito difícil. Portanto, estamos a falar, lá está, diversas situações, desde a pessoa investir através de informação insuficiente ou errónea, efetivamente num produto financeiro, mas que tem um risco desastroso e está lá nas condições todas, tudo assinado, e tudo aceito, que realmente tem aquele risco exorbitante e a pessoa perdeu dinheiro. Até mesmo à situação de burla pura, em que nem sequer houve investimento nenhum e foi tudo uma ilusão. Portanto, isto é muito complicado, as pessoas podem realmente apresentar queixa, a própria Polícia Judiciária já tem uma unidade própria mais focada no cibercrime, no crime tecnológico, mas quer dizer, muitas destas situações nem se passam já no âmbito de Portugal e, portanto, são com plataformas estrangeiras, são com pessoas ou entidades sediadas no estrangeiro e é muito difícil. Aqui realmente a melhor aposta é mesmo na prevenção. É a prevenção, a precaução, não é? Sim. E duvidar sempre. É parar, é sempre naquele momento em que a pressão é muito grande e que a tentação é muito grande, é parar, nem que seja 15 minutos, ligar para alguém, ligar para nós e tentar informar-se. E como é que tu vês as pessoas quando estávamos naquela fase, digamos assim, intermédia, em que já postei qualquer coisa, estou na dúvida e ouvem do outro lado da linha a dizer, olha, lamento, mas isso tem todo o ar de ser uma fraude. Como é que as pessoas aceitam, negam, rejeitam? Como é que... Há pessoas que até nos contactam, mas depois nem tão bem a querer acreditar no que nós dizemos, porque lá está, isto depois mexe muito mais com a segurança das pessoas, são as suas poupanças, é o seu dinheiro do seu trabalho, da sua vida, e portanto aceitar que já não vai receber aquele dinheiro e a pessoa aceitar, porque lá está, depois de acontecer nós olhamos para trás e vemos os sinais todos.
não é? E depois, se calhar, a pessoa também faz um bocadinho aquela reflexão e eu calculo que seja um misto de emoções e profundamente ingrato e difícil de aceitar. Portanto, as pessoas ficam desapontadas, às vezes ainda, mas não acha que ainda há aquela esperança que se calhar parece ser, mas se calhar não é. Realmente muito complicado para as pessoas aceitar. E nós recebemos muitas chamadas, não é? A DEC Protege recebe muitas chamadas, mas muitas mais poderiam, mas eu imagino que poderiam chegar, mas imagino que haja um sentimento de vergonha que impede até algumas pessoas de fazerem o contacto. Sim. E de tentarem perceber, não é? Eu admito que algumas pessoas possam ter, embora eu acho que, sinceramente, o que eu sinto connosco, as pessoas não têm tanto esse problema, porque sabem que podem ligar e falar à vontade. Muitos mesmo dos nossos subscritores já sabem que têm esse à vontade, mas admito que sim, admito que possa haver pessoas que até percebem depois que realmente foram burladas e que depois acabam ou até por apresentar queixa ou até às vezes, se calhar, até nem por apresentar. Não fazer nada, não é? E gerirem elas próprias dentro de si a situação, sim. Muito bem, olha, vamos agora ao momento que nós temos uma rúbrica anormal que é o momento da Santíssima Trindade, da arte para investir, e perguntava-te, Marisa, quais são os 3 comportamentos ou as 3 atitudes que alguém que está numa situação em que pretende investir, sobretudo online, que deve adotar para não correr riscos, não ser burlado? O que é que dirias? Eu diria desde já, quando estamos a falar, e voltando à primeira pergunta todas que me colocaste da segurança, seria de pensar Sim. que nunca foi tão seguro investir. Quando estamos a falar de produtos regulamentados, ações, fundos de investimento, etc., até os próprios CFDs, ETFs, etc., nós em Portugal temos a CMVM. Portanto, a CMVM tem o registro de todas as entidades que estão autorizadas a comercializar e a promover. A CMVM, só para quem não está familiarizado com a sigla. Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que é a autoridade supervisora deste setor, destes produtos financeiros. Exatamente. E, portanto, tem uma lista mesmo das entidades autorizadas, que já são tão diversas e tão competitivas, que eu acho que não há necessidade de fugir muito desse espectro e arriscar no desconhecido. Eles próprios muitas vezes lançam alertas, não é? Lançam muitos alertas, à semelhança do Banco de Portugal, não na área de investimento, mas noutras, mas portanto as entidades reguladoras lançam diversos alertas sobre entidades que não estão autorizadas a oferecer os seus serviços em Portugal e que ainda assim o fazem. Portanto, eu diria, quando estamos a falar de ETFs, fundos de investimento, ações, etc., temos a CMVM, que realmente podemos contactar e podemos verificar se as entidades estão devidamente autorizadas e, portanto, há pressários competitivos para todos os gostos. Acho que aí, se quiserem arriscar, muito cuidado, porque realmente se temos tantas entidades que estão devidamente autorizadas, estar a arriscar aí é um bocadinho mais crítico. Pronto. Depois temos aqui o caso das criptomoedas, é à parte. Estamos a falar de um mercado que ainda está muito embrionário em termos de regulamentação, portanto é um mercado ainda não regulamentado, assim, no geral, e, portanto, não há propriamente, é difícil encontrar essa informação tão sistematizada como temos, por exemplo, para as corretoras, no caso da CMVM. Portanto, aí o que a pessoa deve procurar é fontes de informação credíveis. Por exemplo, nós, através da DEC Proteste Invest, nós temos realmente estudos e acompanhamos realmente estes traders de criptomoedas e temos realmente estudos já com algumas entidades que, lá está, algumas delas não sendo regulamentadas. Oferecem mais fiabilidade. Oferecem, porque já têm um histórico no mercado, portanto, o próprio mercado já lhes atribui uma credibilidade porque já operam há alguns anos e operam dentro das boas práticas e sem incidências. E, portanto, aí a pessoa informar-se e não ir na primeira entidade que apareça a propor comprar e vender criptomoedas, ou muito mais dos ganhos mirabolantes, porque essas entidades também não o prometem, naturalmente, são entidades mais que cooperam de uma forma mais credível e, portanto, estão ali para a pessoa poder comprar e vender e não estão ali para estar a prometer lucros mirabolantes. Falando nos lucros, leva-me aqui ao terceiro ponto, que é, lá está, se o lucro é demasiado fácil e é apresentado como uma coisa praticamente certa ou até 100% certa, isto é mentira. Portanto, ninguém vai investir hoje, ou seria uma situação investir hoje e daqui a meia dúzia de dias ter 300% ou 400%. Isto é completamente irreal. Portanto, promessas de lucro fácil, certo, garantido, decisões, a pressão de tomar num curto espaço de tempo é precisamente para a pessoa não aceder à informação, e não pensar, não falar com ninguém e, portanto, estes são os sinais vermelhos que eu diria para as pessoas estarem muito atentas. Conselhos preciosos, Marisa, muito obrigado. Espero que sejam seguidos à risca por quem nos está a ver e a ouvir.
E agora passo à rubrica seguinte. De investidor escaldado de meter água tem medo. E Marisa, pergunto-te, o que é que pode fazer um investidor que já foi defraudado? Como é que se deve proteger? Isto porque, nós sabemos, as burlas estão cada vez mais sofisticadas. Tu próprio disseste, há uma evolução constante, não é? Sim. Na forma como as burlas estão a acontecer. A que é que devemos estar atentos? Desde logo, e é uma realidade que também nos tem aparecido bastante aqui na DEC Proteste, é a matriosca de fraudes, digamos assim. Portanto, o que é que acontece? O investidor que já foi lesado é contactado, e às vezes pode ser ao fim de meses, pode ser ao fim de anos, por uma empresa para fazer a recuperação do dinheiro que perdeu. Ou seja, uma fraude sobre uma fraude? Tudo indica que sim, porque são empresas, são contactos não solicitados. Mais uma vez voltamos, é uma empresa a que eu não dei os meus dados, eu não contactei, não iniciei, cobra uma comissão à cabeça, que é logo uma situação estranha, não é? Porque se me vai-me tentar recuperar um montante, diria, olha, o nosso FII, a nossa comissão do montante recuperado é X, e na altura ficaremos com essa parte. Mas não, são empresas que contactam, estamos a trabalhar para recuperar isto, e portanto tem que nos pagar já esta quantia, e tudo leva realmente a crer que poderá ser uma fraude em cima de uma fraude. São empresas que à partida estarão a trabalhar em conjunto, ou as mesmas entidades que estão cometem a primeira, cometem a limite. Eu diria que a nossa tentação é pensar que está ligado, porque senão como é que chegam às pessoas? Se a própria pessoa não publicou em lado nenhum os seus dados enquanto lesado, não publicou em fóruns públicos de internet, etc., será de supor, não é, que se sabem que a pessoa perdeu determinada quantia em determinada empresa, como é que obtiveram essa informação se não foi o próprio a divulgá-la? Sim. Muito bem, obrigada por esses esclarecimentos. E perguntava-te, alguma vez caíste, e vamos ter que ser aqui muito transparentes, alguma vez caíste numa fraude? Alguma vez foste tentado ou estiveste na iminência e percebeste e foste burlada? Ou como é que chegar a ser não. Eu também acho que estou ultra alerta em virtude também do meu trabalho e do nosso trabalho. Estou realmente muito alerta, mas é muito tentador. Isto não é só na área das fraudes de investimento, como nós sabemos. Recordo, por exemplo, muitas vezes fraudes até relacionadas com compras de bem de consumo, etc. Com SMS de phishing, que cada vez estão mais focados, e é muito fácil a pessoa ficar com tanto receio da mensagem que carrega. Portanto, eles parecem cada vez mais fidedignos, cada vez mais semelhantes à própria comunicação que as entidades oficiais fazem, não é? Ser burlada, mas já muitas vezes é um instante, não é? E nós, quando recebemos mensagens de phishing, de SMS, etc., nós sabemos, é um instante, é uma decisão que se toma num instante, vou clicar ou não. Aqui, normalmente, nos investimentos temos um bocadinho mais, porque normalmente não está a um clique, mas nunca fui, mas efetivamente tenho receio de vir a ser, porque lá está. Elas estão muito evoluídas. Estão por todo lado. E por todo lado. E qualquer um, na verdade, pode cair, não é? E eu acho que esse é um princípio muito importante, todos termos essa humildade de perceber que qualquer um de nós... Ninguém está acima. E isto acontece a todas as pessoas, os diferentes níveis de mais info-exclusão, mais dinâmicas em termos tecnológicos, acontece a todas as pessoas. Olha, Marisa, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, obrigada, pelos teus alertas. A fechar o episódio de hoje, perguntava-te qual é o teu melhor conselho para quem está a fazer investimentos online ou quer fazer investimentos online e deve ter atenção para não cair numa burla, para não perder dinheiro, para não correr estes riscos todos de que falámos até agora. Sim, eu acho que é seguir sempre aquele lema do se é bom demais para ser verdade, parar, informar-se, identificar-se aos sinais vermelhos, falar connosco, contactar a nossa linha de investimento, contactar os nossos serviços, contactar a CMVM se for caso disso. Portanto, nós temos diversos órgãos de informação que estão disponíveis e, portanto, devemos fazer uso deles e não se precipitar, não se deixar levar pela emoção, não se deixar levar pelo medo de perder a oportunidade e parar ali uns minutos, informar-se e depois então decidir. Obrigada, Marisa, pelos teus esclarecimentos e, sobretudo, pelos teus alertas, porque, como dissemos, ninguém está imune e, portanto, devemos estar todos muito atentos. Eu aproveito para referir que pode seguir os conselhos dos especialistas da DEC Proteste Invest no site, em www.dec.proteste.pt/invest,
ou ligar para os especialistas financeiros e obter conselhos, se tiver dúvidas, se achar que está a ser alvo de uma fraude ou que pode ser, ligar-nos para o 218 418 789. O Pode Investir volta em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.